Aí, fala galera, boa noite, muito bom ver vocês. Nós temos agora muitas notícias boas. Já sabemos, a galera que está de fora estão sabendo aí desde sexta-feira qual é a banca. A galera que está aqui, eu já havia avisado anteriormente qual era a banca para eles. Avisei os professores de vocês desde o dia 11 desse mês. Pensei que era uma boneca. Ah, tá com boneca, né? Acerca das vagas, é interessante lembrar que há 2 meses ou mais, acho que há 3 meses atrás, eu informei lá no outro Instagram que foi derrubado acerca das vagas. Então aqui eu vou aproveitar para falar um pouco mais sobre elas, para poder lembrar vocês. Vou já mandar também lá no grupo de vocês algumas atividades para vocês ficarem de olho. Então vamos lá para algumas atualizações e aquilo que pode acontecer agora para essa parte da Seduc. Lembrando que essa aqui eu posso deixar gravada porque quando nós soubemos ali das vagas, as coisas, não podia deixar gravado, porque eu fui colocando ali ponderamentos, sim, sempre, claro, esse concurso é uma movimentação política, então sempre é bom ter cuidado em relação a isso, mas aqui não, acaba ficando um pouco mais tranquilo dessa vez, e dá para deixar gravado bonitinho. Então vamos começar. Primeira coisa que me chamou a atenção, cara, nós vamos, antes de falar sobre a Seduc, falar sobre a PND. Eu sei que tem gente aqui que vai assistir a gravação que não vai fazer prova para professor. Mas nesse grupo específico, a maioria ali tende a fazer prova para professor ou está focado para fazer a prova da Seduc. Então, por conta disso, eu já acredito que é importante falar para vocês sobre a PND. Como que vai acontecer? Cara, a prova nacional docente, na verdade, é como se fosse o Enem dos professores. E eu lembro que quando eu comecei a falar sobre isso, eu lembro que eu falei uma vez do Enem dos concursos, e logo depois, eu ia falando nos grupos e outras pessoas também vão tendo, eu acredito que as ideias elas são disponíveis e as pessoas vão pegando as ideias no ar. Então, muitas pessoas foram pensando. No começo aqui, na região do Pará, ficavam me zoando e tal. Ah, tu tá chamando de Enem dos concursos, que era o CNU. E aí acabou que virou um nome convencional, Enem dos concursos, e agora também tem o Enem dos professores. Então acaba que em uma visão que, como nós estamos deslocados dos grandes centros, nós demoramos um pouco a ter esse aparato do quanto que isso é importante. A prova nacional docente, na verdade, ela vai começar a ser o norte. A mesma coisa que aconteceu com o Enem, há alguns anos atrás, eu lembro que em 2009 nós tivemos o Enem cancelado, inclusive, e o Enem tinha uma outra roupagem, era o vestibular, tinha o Procel, ali para a galera que faz a UEPA, outros vestibulares tradicionais, e o Enem, o Enem começou a ser o norte para tudo. Nós vemos atualmente, até mesmo a redação de concurso, ela parte da mesma ideia da prova do Enem. Então acaba que alguns vestibulares faziam ali o poema, utilizavam também outras formas de escrita, acabou ficando a redação, a discursiva, como sendo a analítica descritiva, eu acho que é descritiva, descritiva argumentativa. Acabou sendo um padrão, isso vem também para os concursos públicos, acabou se tornando para todos. A mesma coisa vai acontecer aqui na PND. Particularmente, antes disso, né? Deixa eu primeiro explicar a PND, depois eu colocar as informações importantes do porquê que eu estou trazendo isso para vocês antes de tudo. Quando eu pensar na PND, além de que ela vai ser um norte para tudo, tudo quanto é concurso de professor, daqui a alguns anos vai começar a levar em consideração a PND. Então demora um certo período até a galera se adequar, até conseguirem utilizar de uma forma mais eh, regular esse esse processo e assim vai começar a padronizar. Então existe um banco de questões que é o ENAD, banco de questões já voltado para as licenciaturas e acaba que aqui ela vai fazer o padrão para todas as leis que vão acontecer. Lembrando que pode utilizar essa nota para uma seleção ou classificação. Então ele pode valer como sendo um concurso público mesmo, como aconteceu numa cidade que eu não vou dizer agora, porque aconteceu uma situação comigo lá que eu vou explicar daqui a pouquinho. E também ele pode ser como concurso, pode ser também como pontos. Teve uma cidade que eu não lembro qual foi, mas eles deram 0,2 para quem tinha avaliação básica, acima de básico na prova. Então, assim, muito, muito baixo. Na verdade, irrisória. Mas eles deram uma pontuação. Então, infelizmente, não souberam utilizar ainda como deveria, e por isso vai aumentando. Então, anteriormente, o município queria utilizar para o processo seletivo, ele aderia e podia ou não utilizar. A partir de agora, o município que aderir, é obrigatório utilizar a PND.
e vai começar a mudar, vai começar a ser obrigatório para processo seletivo, vai começar a ser obrigatório para conseguir contratos e outras coisas por aí. Então, por isso, o PND é importante para todo mundo que ainda não é concursado ou que não está no concurso que quer ainda na área da educação, porque ele vai começar a ser um programa, assim como a prova do Enem, que vai nortear toda uma situação ali ao redor. Quando eu penso, então, em quem pode fazer a PND, nós temos licenciados, estudantes com curso de licenciatura, pessoal que está ali na fase final já, professor da rede pública, privada, ou quem quer, então, ser professor. Por que eu te digo isso? Nós temos agora, nessa parte aqui de quem pretende ingressar, nós temos o pessoal que, essa semana, alguém perguntou para mim, olha, eu sou formado em engenharia civil e eu fiz a complementação pedagógica para ser professor de matemática. Posso fazer a prova da SEDUC? Eu falei, meu amigo, você pode fazer. Só não sei se o seu diploma já vai valer para esse concurso. Importante você esperar o edital sair, porque algumas vezes o edital pede exclusivamente que seja ali o licenciado em matemática ou então licenciaturas integradas, como no meu caso, que é matemática e física. Ah, há também essas que são ciências, por exemplo, o cara tem ciências com habilitação em química. Então, ele é formado em ciências naturais com habilitação em química. Ele pede lá de uma forma específica ou alguma coisa assim. A situação dessas que são complementares tem que esperar o edital sair, porque ainda é algo relativamente, no meu ponto de vista, relativamente novo. Então, muda um pouquinho de cada edital. Logo, a ideia básica, pessoas lembrando de novo, amores políticos de lado, importante até que nessa mentoria, galera que não me conhece ainda, saiba que eu tenho ódio por política e todas as vezes em que eu tive alguma coisa, mesmo que eu não quisesse, acabou me prejudicando. Então, o pessoal que é novo, eu vou dizer aqui uma informação, mas é importante que vocês entendam que é só mesmo uma avaliação que eu observo, vocês podem inclusive contestar aí, mas para poder observar melhor aquilo que fique para nossa discussão aqui é, ser mais assertiva. Os governos que são de direita, eles tendem a não levar tão a fundo a ideia de educação como o governo de esquerda, quando eu vou comparar. Eles levam muito mais a parte empresarial, sociedades abertas ou economia mista, por assim dizer, ou também eles podem levar ali a parte de mudanças estruturais. Então não gostam muito dos concursos públicos, isso porque acaba levando a ideia da iniciativa privada e tudo assim. Então, quando é de direita, ele tem mais essa vertente. Já governos que são de esquerda, eles tendem a levar ali o inchaço da máquina pública, então tem que ter mais concurso público. Agora, o governo do Lula, isso é novo amor dos políticos de lado, mas universidades, institutos federais são muito mais comuns nesses governos que são de esquerda, que eles popularizaram esse acesso à educação de nível superior. Então, vale dizer para ti que, assim, cara, na atual conjectura, e de novo, é uma avaliação que eu estou olhando aqui do povo, eu, inclusive, posso me abster de votar, não tenho essa obrigação por conta da carreira que eu segui, então, e também não faço muita questão acerca disso. Mas vale dizer para ti que o pessoal de direita anda meio quebrado, assim, né? Eles andam ali brigando entre si. Pelo menos aquilo que eu olho de fora, já que não é uma coisa que eu acompanho muito. Então, pelo que me parece, o governo de esquerda vai continuar. Então, como ele tende a continuar, uma das coisas que está fazendo é aquela carteirinha que eu não consegui tirar a minha, estava dando erro lá, mas é a carteirinha da docência. Também entrou ali que até 2027, 2030, eu não lembro, até 2030, 70% dos concursados da educação, 70% da educação deve ser concursado, professor, 80 eu vou procurar, eu tinha postado no outro Instagram, vou colocar de novo aqui. Então a ideia é que possa aumentar e possa então quebrar algumas coisas que já acontecem. Nós temos aqui o caso dos contratos, que anteriormente o cara era destratado em julho, ou era junho, e contratavam de novo em agosto. Aí parece que ele era destratado de novo em dezembro e contratava em fevereiro, alguma coisa assim. Como eu nunca fui contratado, então eu não sei muito bem como é que funciona, mas eu acredito que é mais ou menos assim. E agora não. Parece que ele precisa seguir ali 2 anos prorrogável por mais 2 anos. Dá uma avaliada aí, uma coisa legal até para pesquisar também. Eu faço alguns seletivos para a galera quando tá, nós estamos juntos ali, mas eu nunca fui contratado, não. Enfim, mas é por isso. Então, assim, agora já tiveram algumas mudanças e tende a manter isso. Então, a PND, ela vai ser o norte. Tem que lembrar também que para a SEDUC, nós temos que ir na humildade.
Então não é o fato de você ter passado ali 50 concursos públicos, tá fazendo ali 1.000 exercícios que tu vai chegar lá e vai dizer assim, olha, já essa vaga aqui já é minha. Pode fazer por brincadeira, por marketing, para chamar atenção. Se é, tipo, no meu caso, que eu tenho que ficar postando lá, né, para o pessoal poder ficar com raiva também, porque a raiva faz com que o pessoal compartilhe, e isso também é feito de forma proposital. Mas aí é importante lembrar que nós vamos na humildade. Então faz a PND, porque não foi utilizada como deveria ainda, pelo menos do meu ponto de vista, não valeu a pena em relação a utilizar a nota, mas nós sabemos que ela vai ser um norte para muitos concursos depois. A PND não vai substituir os concursos, pelo menos não atualmente. Ela vai ser uma etapa classificatória. A ideia dela substituir o concurso foi uma de uma cidade que apareceu aqui, e isso foi no começo do ano ali, cara, acho que era mais ou menos de março. E aí eu fiz, lá tava para a cidade, acho que era Rondônia, Roraima, alguma coisa assim. Não vou dizer a cidade, não. E aí eu fui e coloquei a nota, assim, ó, bora ver se meu PND vai servir de alguma coisa. Então, eu tive uma nota muito boa lá na redação. A minha nota na outra também foi boa, mas como não foi acima de 90 eu decidi não postar, né? Porque senão deixa quebrar. Então, se eu não vou postar dessa aqui, vou postar da outra, mas foi uma nota muito boa, assim, 80, 800 e pouco, assim, 80, 8, alguma coisa, porque é diferente. A nota quando coloca lá tem básico, e aí sobe um pouquinho, não lembro o nome que dá agora. E eu coloquei para lá, e lá a única etapa era essa, a prova era a PND e tinha também a classificação por diploma, que era ali a titulação, e tempo. No meu caso, então, eles não aceitaram nada do tempo que eu mandei, tudo certinho, inclusive fiz 2 vezes. Mandei no meu e-mail, tinha esquecido de enviar meu RG, mandei pelo outro e-mail. E aí eles não aceitaram que tinha que mandar toda a documentação antes. Mandei toda a documentação bonitinho, não aceitaram meu tempo de serviço, não aceitaram minhas pós-graduações nenhuma, também apareceu só a nota da PND seca. Obviamente, eu caí lá para 40 e poucos, não era 30 e poucos, e era uma vaga só para a cidade. Então nem olhei mais. Então falei, parei, e aí eu tinha visto também um pessoal comentando que aí era algo mais ali para a região e tal, aí eu meio que entendi qual era a situação. Então, assim, no meu caso não serviu para nada. Eu tentei utilizar aquilo também para mostrar para a galera. Eu até iria, confesso que eu iria também. Acho que eu moraria, não sei se é Rondônia, Roraima, não vou falar o nome da cidade aqui, mas aí eu moraria, assim. Passaria lá uma semana depois de vir embora. Deixa eu procurar aqui pelo nome, aonde é. É Rondônia. Esse eu fui em Rondônia. Fazer tudo online e tal, mas infelizmente não deu certo. Oi, Bia, boa noite. Tamo junto. Beleza, então. PND explicado até aqui. Como é que foi a última prova? Cara, a última prova, lembrando de novo que existe um banco de questões. Eu não participei do banco de questões do ENAD. Participei do banco de questões do INEP, que é da prova do Enem. E aí eu tenho lá 4 questões elaboradas, colocadas lá. E aí eu posso até indicar para vocês, cara, depois que vocês estiverem aí efetivos, fazer os mesmos cursos que eu fiz. Fiz curso de elaboração de itens e tudo. Posso indicar para vocês, foi baratinho. E eles sempre colocam no grupo lá as oportunidades, é bem legal de fazer. Com os professores, eles são convocados, existe um edital, e aí os professores submetem as questões, elas são avaliadas e existe um pré-teste. Nesse pré-teste, então, inclusive no Enem, foi aquela que vazou da vez passada, que o colega lá, um rapaz, participou do pré-teste, um aluno de medicina, participou do pré-teste, e também ele pagou, acho que foi R$ 10 por cada questão que a pessoa lembrasse, porque não pode levar a prova para casa. E aí tudo isso é baseado com TRI, o que é, entre aspas, até meio complicado. Eu vou até avaliar como é que está funcionando aqui o TRI em relação, se por acaso elas estão sendo avaliadas também conforme o TRI, mas o banco do INEP ele é todo baseado na teoria de resposta ao item, em que ele sabe, inclusive, se por acaso a tua questão está chutando, se não está chutando, por probabilidade. Então acaba sendo muito interessante para poder estudar. Todas então de múltipla escolha. Foi uma prova muito cansativa, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos e a prova discursiva. A última, que inclusive postei para vocês, foi sobre etarismo. Então, assim, observa que a forma de poder colocar aqui as, as distribuições pedagógica, expressiva e discursiva.
pedagógica, específica e discursiva. São três eixos distintos. Eu acredito que mais à frente, isso já acontecia antes nos institutos federais e alguns concursos de estado um pouco mais, com estados maiores, eu digo mais desenvolvidos até em alguns momentos, colocavam sempre prova prática. A prova prática, que também vai ter para a Seduc agora, ela vem com uma ideia de formalizar isso. Quem sabe até as prefeituras, quando começarem a utilizar a PND, até mesmo com processo seletivo, também como um concurso, como fase, prova para um concurso aí, que é a proposta um pouco mais à frente, a ideia então seria que você fizesse a PND e fosse convocado depois também para a prova prática. Então, isso aqui pode atualizar um pouquinho. Acerca da prova discursiva, lembrando que ela é uma prova específica. Ah, esse aqui está com mau contato, cara. Esse aqui está com mau contato, tô tendo que trocar essa lâmpada, mas o tempo não deixa, cara. Confirma aí se vocês conseguem me ver mesmo assim. Conseguem me ver aí? Tenho que trocar, cara, mas eu tô trabalhando de 5 da manhã à meia-noite. Então tá muito puxado. Então vocês confirmam se vocês conseguem me ver aí, tá? Por favor. Desliguei a luz aqui para não ficar piscando assim. E aí eu fico aqui de frente. Cara, então bora organizar. Dá, pô, perfeito então. Então, quando for organizar para a prova discursiva, tem que lembrar que ela é uma prova específica, mas não vale a pena pegar e fazer tipo 50 redações por semana. Não vale a pena fazer. Chama o Pereirão pra trocar. Não, eu troco, pô. Eu troco, não tem essa de deixar homem entrar na minha casa, não. Inclusive, eu só não. Eu tô fazendo mais. Eu tô numa casa aqui que nós estamos fazendo uma manutenção nela e eu vou reformar ela toda. Então, até o pedreiro pra cá, só que o pedreiro é meu amigo, eu não gosto de ninguém, não gosto de fazer tudo em casa. E aí eu vou organizar, mas acho que amanhã ainda não vai dar. Fazer isso quinta-feira, porque hoje vai sair. Devia ter saído o edital da Guarda Portuária. Foi um concurso que eu passei em 2020, eu não pude avançar nele porque eu não tinha dinheiro para pagar as fases do exame, essas coisas. E aí, como vai sair o edital, eu tenho muitos amigos lá dentro, então eu decidi montar uma turma só para guarda, para ajudar a galera a poder passar nesse concurso. Mas aí eu vou olhar depois, eu vou passar ali comprar e já dou o jeito de trocar. Tô até sem escada aqui em casa. Então, o que acontece na prova discursiva? Cara, o pessoal que entregou, inclusive, a redação para a professora, eu lembro do Renato, acho que o Renato está aqui, o pessoal que entregou a redação para a professora, eu dei ali 100% de bolsa, o pessoal que está com a gente, dei ali 50% ou até mais, enfim, ajudei o máximo que eu pude. Nós vamos organizar para que seja uma redação corrigida por semana e uma aula por semana. Não pode fazer mais que isso, porque se você não alcançar uma nota mínima na prova toda, não vale a pena tu fazer uma redação 200%. Então, a redação, na verdade, ela vai ser ali o teu up, aquilo que vai te levar lá para cima. Nós temos uma base sólida, muito boa. A Sara está fazendo um trabalho muito bem feito. O Ribamar também. O Ribamar foi um dos que fechou, inclusive, a PND. Eu estava comentando com vocês aqui. Eu não fechei a PND. Queria muito ter fechado, porque aí o que eu ia encher o saco dos outros por aí seria muito bacana. E aí a minha ideia, na verdade, é que vocês tenham uma base pedagógica muito boa. E agora eu vou começar a enviar para vocês de novo as provas para vocês treinarem aquelas partes específicas. Nós vamos ali avaliando bonitinho para que vocês possam ir nas específicas direto para as questões. Te digo isso porque não vale a pena pegar e pagar um professor, por exemplo, eu pegar aqui e eu vou dar aula de matemática para o Renato, que está cursando mestrado em matemática. Então, quando um cara manda mensagem para mim, diz, professor, mas isso não tem como me fazer a específica de história e tal, se meu filho, olha, se você fez 4 anos de faculdade, tu não é capaz de partir para as questões, ver alguém resolver e entender, meu filho, volte para a universidade. Então, professores, é o mínimo que eu cobro de um professor, é que ele consiga pelo menos ali saber para onde vai. Opa, travou. Pessoal, confirma aí a galera que tá junto. Posso. Eu volto qual para você, meu bem? Deixa eu ver, na parte da discursiva aqui, a parte da discursiva, ela é só uma a mais, uma à frente. Então, vocês vão fazer, o pessoal que está lá no curso de discursiva, vai fazer uma redação por semana, a professora vai corrigir, vai entregar e vai ter uma aula por semana. Ah, beleza, para poder então fazer essa avaliação. Não vale a pena pagar um professor de história para dar aula para o professor de história do concurso. Por que que não vale a pena?
Porque assim, eu vou colocar aqui o caso do Renato, por exemplo. O Renato fez 4 anos de faculdade, o meu foi 5,5, que eram duas. O Renato fez 4 anos de faculdade. Ele fez ali federal e tal, não sei. E aí eu pegar agora, nessa reta final, e eu pegar, tirar o meu tempo para ensinar matemática para o Renato. Então eu já olho e penso, cara, não vale a pena. Se você é professor e você. Não estou dizendo que tem que acertar todas de específica. Eu estou dizendo assim, será que tu não consegue pegar as questões? Ah, não conseguiu resolver. Então vou te mostrar aqui, vai olhar a resolução, exercício resolvido, porque dá um pouco mais, dá uma avançada ali com algumas coisas, tem coisa que tu não vai lembrar. Normal, pô. Mas o cara que ele não sabe o básico de professor, aí ele quebra. Então, para isso que não vale a pena eu colocar a parte específica, mas de resto, exemplo, não vale a pena eu pegar aqui o meu tempo e eu dar aula de física para alguém que vai fazer concurso para professor de física, pelo menos não nesse curso que vocês estão. Então, o que que vai valer a pena? Educação especial vai valer a pena, mesmo que seja professor de educação especial, porque ele não lida com isso diretamente com a legislação, essas coisas, ele sabe, ele já estudou, mas aqui ele precisa ter essa instrumentalização novamente. Já, por exemplo, outros cargos todos compensa fazer, mas aí de resto, então, é só uma avaliação. Vocês que estão aqui, que são professores, eu vou passar para vocês a parte que vai ser de vocês estudarem, a parte específica. Pega uma prova, vai tentar resolver, não conseguiu, tira uma foto, chat GPT, coloca para ti a resolução toda. Existe um monte de IA, tu pode pesquisar a resolução na internet. Então, assim, vale muito mais a pena estudar pelas questões na formação de cada professor do que tu estudar de novo conteúdo. Para que vou ensinar aí vou pagar um professor aqui para ensinar o Bernard arte renascentista. Pô, o Bernard vai ficar chateado, pô. Se, pô, eu ensino isso aqui, o que que o Bernard tem que fazer agora? Só pegar as questões, são mais avançadas, ele vai começar a ver como é que funciona, para ele poder então chegar na parte específica dele mais avançada. Então, essa vai ser a parada. Agora, em relação à parte pedagógica, as outras matérias, a discursiva, a minha ideia é que vocês cheguem lá para gabaritar a parte pedagógica, legislação específica, a parte de legislação educacional, a parte de legislação do Estado. Então, essas coisas ali eu vou para vocês poderem fechar. Não é para poder vacilar. E assim, a parte específica de vocês vai ser aquilo que vocês vão fazer direto nas questões. Vamos pegar depois com calma. Eu vou voltar de novo a mandar para vocês as provas específicas ali. Tudo certo? Então vamos lá para outra. Vamos lá. Então, de novo, eu sou obrigado a colocar essas coisas aqui, porque isso diz que vocês podem confiar em mim, mas obviamente é muito chato. Então, o meu, eu só posto da discursiva porque foi acima de 9, então faltou 0,75 para poder fechar. Eu acho que foi pela minha letra também, cara. Tava muito cansado. E qual é a ideia ali que vale a pena, cara? Quando for fazer as discursivas, tu não precisa ser um professor de língua portuguesa igual a Vanessa. Não precisa tu acertar todas, ser um gênio, mas saber ali fazer bem feito. Não é para memorizar modelo de redação. Nós vamos, inclusive, discutir isso antes com calma, para fazer as discursivas. A prova que nós tivemos essa última prova da PND, ela foi aplicada, toda a parte de logística foi a FGV, isso é interessante. O concurso de Canaã também foi FGV, eu fiquei acima de 9 também na discursiva. Lá eu passei no concurso também para professor de matemática lá, e tá naquela guerra ali, né? Que eram 4 vagas. Eu acho que eu fiquei entre os 10, eu não lembro agora, cara. Mas aí, enfim, 4 vagas para matemática, tinha uma cláusula de barreira que bloqueia todo mundo, mesmo que não assuma. E aí, quando eu morava lá, eu fiz que era para poder treinar até. Isso vai ajudar vocês daqui a pouquinho, vou mostrar já já para vocês poderem ver. Então, assim, o negócio não é tu acertar todas, fazer um negócio rebuscado, mas fazer o básico bem feito, um bom desenvolvimento, saber ele separar os parágrafos com calma, bonitinho, não tá escrevendo nós vai, escrever ali como fazer um miojo ou o hino do Flamengo. Fazer ali o básico bem feito, que vocês vão aprender isso aqui. A professora de vocês também vai corrigir redação por redação. É uma proposta nossa. E assim vocês vão conseguir chegar lá, fazendo bem feito todo aquele geral. O que que muita gente vai fazer também? O cara vai pegar ali a parte específica dele, ele vai dar a parte específica, porque ele já é professor, então ele já é o cara ali das escolas, ele está confundindo, achando que isso vai fazer ele passar.
E não vai, cara. Não passa, inclusive, não passa quem é o melhor. Eu tenho certeza que tinha cara quando fez o concurso de física, esse do estado, que sabia muito mais que eu, cara. Tenho certeza, porque tem cara que tava lá, tipo, 20 anos, pô. E eu tava ainda, não tinha nem formado ainda, e aí, enfim, eu consegui alcançar. Tava até conversando com outro colega que tirou o primeiro lugar para a região dos rios aqui, acho que, e ele tava discutindo comigo que não era só uma vaga. Eu falei, cara, mas era só uma vaga porque eu lembro do pessoal falar isso. Eu dando aula, o pessoal dizia, não, pô, mas só uma vaga e tal, acho que vai para matemática. Você não, vou fazer para física, eu quero ser professor de física, o meu sonho é ser um grande professor de física, então eu vou fazer para física. E agora eu descobri que, na verdade, não era só uma vaga, eram duas vagas para quatro cidades, ou seja, metade de um professor para cada cidade. Era Santarém, Belterra, Mojuí, acho que Monte Alegre. Esses quatro. Então, isso para física, eram 33 para matemática. Então, por isso eu digo para vocês que tinham outros professores muito bons. O que que eu consegui fazer então? Eu fui muito bem, já mandei para vocês antes nessas partes que vocês estão estudando. Então eu errava ali uma, duas no máximo, botava para fechar todas elas, e aí depois eu ia para a parte das continhas e fazer aquela parte que eu sei que a galera toda ia acertar, ou pelo menos o pessoal ia conseguir alcançar a nota mínima. Então isso é importante vocês verem também. E na discursiva, eu fiz e vou fazer aquilo que vocês vão aprender lá no curso de discursiva para poder ficar bacana. Sim, eu posso confiar. Cabe muito mais vaga, meu filho. Muito mais vaga. Mas tem que lembrar que eles não gostam da gente. Tem que lembrar que o governo não gosta de concursados. Porque se você é concursado, você não precisa postar as fotos da governadora fazendo o trabalho dela, né, meu filho? Então, o mínimo que ela puder colocar de concursados é melhor. Então, a ideia ali, de novo, a ideia dos governos, então, de esquerda, esse concurso foi 2018, foi o último concurso que teve da SEDUC do Pará. Eu não fiz os concursos eu fiz o concurso do município de Santarém, eu fiz o primeiro, que era, eu fiz dois, eu fiz um para agente administrativo, que era uma aposta com os alunos, e fiz para agente de trânsito também. Eu passei nos dois. Eu não fiz o de professor, porque na época eu já estava meio doido já. E aí eu comprei a passagem para vir fazer e no final não vi. Senão não vou fazer não. Eu só fiz o de Canaã porque minha esposa me obrigou na época a fazer, e aí ela foi até comigo. Fiquei bebendo com o pessoal lá até umas 10 da noite, e eu nem sou muito de beber. E aí é isso. Município de São Paulo, mas meu filho, você quer comparar São Paulo com Pará, meu filho, é outra história, outra realidade. E outra, lembra que o Pará, ele paga muito bem, cara. Muito bem o salário, o professor base, ele passa de 10 mil, cara. Então eu lembro que o meu dava 9 um pouquinho, acho que era 9 um pouquinho ali limpo. Então ele passa, pô. Então, assim, é outro tipo de realidade, é outro tipo de história. Então, assim, eu digo também porque minha esposa morou lá em São Paulo 8 anos, e assim, para cá, em relação a salário, nosso salário de professor do estado vale muito a pena. Claro que as condições de trabalho não são boas, você sabe muito bem como é que funciona, sala de aula lotada e por aí vai. Mas em relação ao salário, o cara tá tirando ali a mesma coisa, que tira o dobro que um policial militar, também tira ali mais ou menos a mesma coisa que o investigador da Polícia Civil tá tirando agora. Isso de carreira até mais, né? Que na verdade o investigador tava dando 7 e um pouquinho, então o professor tá tirando muito mais, e mesmo no inicial. Então, assim, tem que ver que é uma outra situação. Então, eu também concordo que deveriam ser muito mais vagas, mas nós vamos agir com aquilo que nós temos. Inclusive, no último, eram 2 mil vagas e só para professor. Nesse aqui, ficaram 1.800 vagas, parece. Foram 2 mil, foram 2.100 vagas no 2018, só para professor. Nesse são 2 mil vagas distribuídas em três eixos distintos: professores, a área meio e também a área de ensino médio, que é a educação especial. Então aí também fico tão chateado quanto vocês. Eu, de novo, só vou evitar falar de política, porque tá gravando, tem alunos aí que são amigos dos governadores, essas coisas aí. E aí, como tá gravando, eu gosto de evitar, que também tem uma vida pública. E a última vez que eu brinquei com política, o pessoal me crucificou no Instagram e derrubaram. Então até agora eu tô aí nessa guerra. Então só por isso, viu? Então, beleza. Vamos lá, então. Então, discursiva, tranquilão, cara. O que que eu posso esperar então para esse 2026? Ele vai ser mais estruturado, muito mais estruturado que o anterior, porque já é a segunda vez.
Então a FGV continua fazendo a distribuição, vai continuar sendo algo importantíssimo. As notas vão começar a ser mais utilizadas do que a primeira, agora já vai ser obrigatório. Existe também, existem verbas que vão para os municípios quando eles assumem e fazem parte dessa situação. É importante que vocês fiquem alinhados e vocês façam a PND. Então, cobra temas muito próximos dos concursos da educação. Um concurso que valeu muito a pena da educação, mas como eu tive agora, inclusive, mais, eu tô aí numa fase de guerra. Até é bacana dizer para vocês aqui, cara. Eu estava programado para essa aula de hoje, em que eu ia falar sobre a PND. Você, cara, todo mundo vai se matricular na PND lá na hora e eu vou aproveitar, eu vou pagar a inscrição de todo mundo que estiver na aula. Mas aí eu tive uma sorte grande, o meu sócio, que é o Luiz Inácio Lula da Silva, ele acabou de bloquear o meu CPF, porque eu dei um problema no imposto de renda lá, e aí bloquearam tudo, enfim. Estou numa guerra. Então, só por isso, nós não vamos fazer hoje esse projeto que era o inicial. Então, torçam para que dê certo, que eu tenho muitos planos legais para vocês. Então, para isso, ele vai ser um padrão de qualidade. Como que a PND será utilizada pela Seduc? Cara, eu não acredito que vai valer nada na Seduc. A princípio tinha-se a ideia de que ela valeria pontuação. Pode até valer uma pontuação assim, seria muito bom. Não tem nada confirmado, cara. Nada, 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 nada. Então, até agora, cada estado decide a forma que ele vai utilizar para isso. E aí, o foco continua sendo o concurso. Então, a parte da PND, ela acaba sendo como treino. Então, como é que nós vamos fazer? Treino. A ideia é vocês chegarem lá no dia da prova, da Seduc, já treinado de como é que funciona, para não chegar igual o menino novo. O que que acontece, cara? Eu quero ser auditor. Larguei vários concursos, larguei várias coisas, minha cabeça não estava bem. Lá na época de professor ali de carreira, eu lembro que eu chorava todos os dias ali, estava numa depressão gigante. E aí eu tenho uma família que é a minha esposa, agora a minha filha tem outra filha, que eles acabam me dando um suporte muito bom. E assim eu comecei a ficar melhor. Então, o que que eu faço? Tudo que é prova eu vou fazendo. Tudo que é prova eu vou fazendo. Ah, mas é porque, olha, eu fiz ali para Juruti, passei no concurso para Juruti, deixa lá. Não é o meu objetivo, não é o que eu quero agora. Então, vou deixar aí. Mesma coisa vai ser com vocês. Eu vou, inclusive, me matricular. Nós temos até o dia 3 para poder fazer a PND, para poder se matricular na PND. Vou fazer a PND junto com vocês. Estou pensando ainda, mas eu creio que eu vou fazer também a prova da Seduc junto com vocês para poder me testar. Mas aí tem aquela parte que eu vou precisar de novo, ter que sentar, estudar cada uma delas, e agora eu estou focado em outras coisas. E eu preciso, inclusive, ter um cérebro que possa dar conta de lidar com todos os problemas ao mesmo tempo. Então, por isso. Mas agora, nossa atividade. Então, resumindo o que você precisa saber, a PND não é um concurso, é uma nota nacional que você pode utilizar, lembrando que tudo pode acontecer. Vou, cara, existem alunos excepcionais. Nós temos alunos que eles não estão no grupo com vocês, mas eles estão lá no meio de Jacareacanga, no meio do garimpo, com P1, e aí eles assistem a aula, aí eles têm um notebookzinho, e eles só funciona acho que até as 9 ou são 10 horas o motor de luz lá onde eles estão, e aí é complicado, cara. Então, nem coloquei eles juntos, temos vários professores para lá. Então, eles assistem durante o dia, quando eles têm um intervalo ali, mas eles são dedicadaços, cara. Eu sou apaixonado por eles. Então, assim, eu tô dizendo isso porque as pessoas se entregam para fazer, mas tudo pode acontecer, cara. Quando digo tudo pode acontecer, é, assim, eu não tenho isso, eu não menstruo, graças a Deus. Mas eu já vi como é que funciona aqui em casa, cara. Então, assim, é uma semana que a mulher tá totalmente fora do convencional. Então, assim, imagina tu fazer uma prova num dia que tá com muita cólica, cara. Muita cólica, muita dor. Uma coisa aconteceu, pegou o telefone da namorada com alguém, ou foi demitido. Mano, tudo pode acontecer quando você tá avançando na sua vida. Tudo pode acontecer. Por isso que eu voltei a me ajoelhar de novo. Então, sei que uma coisa muito boa vai acontecer, porque tá tudo desmoronando ao redor. Então, sei que uma coisa muito boa vai acontecer. Então, o que que eu vou dizer para vocês? Façam a PND. Porque tudo pode acontecer. Tanto vocês passarem na Seduc, quanto não passarem na Seduc, ou quanto chegarem na Seduc destreinados,
porque alguma coisa que vai aparecer aqui, amém, alguma coisa que vai aparecer nessa prova da PND, vocês vão utilizar esse tempo, que é uma prova extremamente cansativa, e nós, professores, ficamos destreinados porque nós ficamos exaustos. Então é muito comum quando eu vejo o pessoal que entra aqui, às vezes o cara está desempregado e aí está ali com a família dele, terminando a faculdade. Tinha esses tempos, inclusive, com a gente, aqui na turma de vocês, e aí ele estava dando aula numa escola ali, estava triste, e aí ele tava aqui. Assisti aula um dia sim, 50 não. Falei, esse aqui vai ser difícil de poder ajudar. Aí ele, puf, nós conseguimos uma indicação para ele ali na região ali do Tucuruí, essa região assim. Eu tenho uns amigos aí no Pará todo, e eles conseguimos uma ajuda aí para ele. E ele pegou 4 colégios lá, cara. Primeira coisa que ele fez, saiu da preparação para o concurso. Aí eu parei, falei, eu vou esperar esse aqui aprender com a vida. Porque aí o cara vai fazendo, ele vai chegar em casa, ele vai. Agora ele tá feliz, né? Que tá com emprego novo, daqui a 2 meses já vai começar ali os pais enchendo o saco dele, ali coordenadora que não gosta dele porque simplesmente ela é escrota mesmo. E aí, se o cara concursar dos níveis, imagina o cara de escola particular. Assim, eu mesmo, Ega, então me chamam aqui tem outros colégios, não posso falar quais, mas tem outros Ok, colégios. isso é o que eu encontrei na internet sobre aí se o cara com Mas eu não quero nada teu. certo. Aí, obrigado. E aí, assim, ele vai ficar cansado, é um caso, um menino novo, ele vai ficar cansado, vai fazer esse ano. A chance de passar é muito baixa, nunca fez nenhum concurso. Então não adianta, bicho, tu chegar lá e dizer que tu vai fazer. Bicho, não é assim, cara. Queria dizer pra vocês aqui que, olha, assistiu a aula, já foi, deu a aula, chegou lá, tu vai chegar e fazer bonito. Não vai, cara. A maioria dos professores que passaram eram professores novos, do mesmo jeito que eu. Cara que tava ali começando na carreira, e aí o cara vai começar a estudar batido para poder fazer certinho, para poder evoluir. Então é muita guerra. Então tudo pode acontecer. Mesmo você estando já com uma certa experiência, chegar na prova alguma coisa acontecer e não passar, ou mesmo vocês não terem nenhuma experiência e querer fazer para tentar alcançar ali de forma aleatória, isso não vai rolar, bicho. Não vai. O concurso hoje em dia, ele é já uma saída. Nós já olhamos, eu já penso como uma meta de vida. Então, assim, tempo que a galera tá ali fazendo alguma coisa que não é estudar, quem pode ter certeza que tem uma galera manhã, tarde e noite estudando pesado. O pessoal que tá aqui, inclusive, que estava na última mentoria, mostrei para ele sobre uma moça que está fazendo 150 questões por dia. Então, imagina aí que vai disputar para pedagogo junto com essa moça. Imagina o nível de concorrência que vai ter. Deixa eu logo contar uma informação aqui também, né, já que eu contei do colega, na verdade, o professor. Na minha época de estudo, assim, de professor, eu tive uma oportunidade muito boa, que eu fui para um cursinho, que eu consegui oportunidade para ganhar dinheiro lá, primeiro cursinho recebendo e tudo, e aí o dono é professor de matemática e o professor de matemática do cursinho também, eles eram amigos e estavam fazendo Profimat na época. Então, eles me colocavam, sábado à tarde, eu tinha 3 horas seguidas de aula com os dois juntos. Então, os dois mestres, eu não era nem formado ainda. E aí, um deles é o Andrei. O Andrei, inclusive, é concursado do estado e do município. Ele deve estar tirando mais de 20 conto, cara. Tava olhando esses dias, então vale a pena para ele. Ele tem uma escola também aqui. E o Ronilson, muito bom, dos melhores professores que eu já conheci, assim, em parte teórica mesmo e tal. O cara é muito bom. Eu lembro que ele fez esse concurso da Seduc e ele tinha acabado de terminar o mestrado um mês antes. E eles estavam fazendo aquela revisão ali de véspera, no sábado. E eles saíram, era 7 horas, e eu parei de dar aula às 7 horas. Eu dei aula sozinho porque ele estava fazendo a revisão. E aí eu lembro que ele. Aí, ó, tá certo, no mínimo, bota pra torar. Bota pra torar. E aí eu lembro que ele fez a prova da PND, a prova da Seduc, esse mesmo que vocês estão agora na guerra, e ele não passou, cara. Imagina aí, cara. Como ele não passou, cara, ele ficou numa tristeza. Não passou nesse. E assim, todo mundo dizia que ele ia passar porque ele era muito bom e tal. Ele também sabia que ele era muito bom, mas coisas aconteceram.
Ele fez a prova, parece que ele foi no banheiro 50 mil vezes, que estava tomando não sei quantos Red Bull, e aí pô, foi uma cagada. Resultado, eu tô numa depressão. O melhor amigo dele na época, um outro professor de humanas, inclusive, quando teve a festa dos aprovados do cursinho, uma galera passou, cara, nessa época. Eu não fiz cursinho, sempre fui de estudar sozinho, e também quando eu precisava parar de passar fome. Então, tudo quanto era aula que eles faltavam, eu pegava, que era para eu poder resolver minha vida, e era essa a vida. E aí esse cara, amigão dele, ele não passou ali, parece que ele ficou em último colocado assim, dali, enfim, nunca vai ser convocado, tipo isso. E ele, não, me leva ali e tal, acho que tu tem carro, me leva ali com churrasco com o pessoal. E aí esse colega nosso estava numa depressão e tal, o Ronilson, e aí ele foi levar esse colega no churrasco para poder distrair. Quando ele foi ver era o churrasco dos aprovados, que o melhor amigo dele. Aí depois ele descobriu que era tudo inveja e tal. E aí descobriu que o cara só queria mesmo fazer ele ficar ali mal. E ele ficou, cara, demorou uns 2018. Ele passou em 2021 ou foi 2022 para o Instituto Federal, professor agora lá em Itaituba. E, se não me falha a memória, ele é coordenador, é um negócio de implantação também para o campus de Alenquer. Ele é um desses aí grandes lá. Então, assim, um cara excepcional. Tinha tudo para entrar, fez cursinho, tinha título e não entrou por alguma coisa ali, alguma coisa do destino. E aí, alguns anos depois, ele conseguiu então ser aprovado para o Instituto Federal. E o Andrei também passou. Não sei se ele vai largar. Acho que ele falou que vai largar os dois concursos, vai para o IF porque apesar de receber menos, mas a tranquilidade, a qualidade de vida vai ser muito maior. Esse colega, inclusive, é que eu falei para vocês que ele tinha um salário ali que é um salário que vale muito a pena. Uma vez eu estava com a Tássia e o Renato aqui, e eu lembro que nós conversamos sobre isso. Então, por isso, só dizer para vocês que tudo pode acontecer. Então, é importante chegar lá treinado. E égua, colocou aqui e tal. Enfim, bora lá. Porque agora eu estou utilizando o chat para montar tudo. Eu escrevo tudinho e aí eu digo, ó, chat, monte um slide com essas informações aqui. Aí, pô, e ele tava colocando aqui dessa forma. Eu amo o chat, cara, só para montar arte, não vejo mais nada. Montar arte e legenda pro Instagram. Então já tô chegando a 10 mil seguidores de novo e tentaram derrubar meu Instagram. Esses dias aí tive que pagar o verificado, porque eu postei 350 posts em uma semana. Então eu gravei, postei 50 posts num dia, no outro dia 50, e aí eu cheguei, no caso, postei então. Primeiro dia 50, 100, 200, 100, 150, 200, 250, 300. Postei ali e aí postei 50 Reels. Então, para fazer eles no máximo 1 minuto. E aí, aqueles que depois de uma semana não foram performando bem, eu fui lá removendo. Então, por isso que vocês vão ver ali, já chegando a quase 10 mil seguidores de novo, e sem pagar nada, o pessoal comentando para poder saber tudo. Então, o chat já começa a entender que eu estou utilizando para isso também. Nossa atividade de agora vai ser essa. Inclusive a foto aqui não ficou nem parecida comigo, cara. Eu não tenho tanto cabelo assim. Então, olha, nossa atividade agora é essa. Vocês vão se matricular aí na PND. Deixa eu, inclusive, vou fazer minha inscrição também. Só não vou poder fazer aquele meu objetivo anterior, cara. Que eu queria hoje, as 8 pessoas que estão aqui, 6 agora, as 6 pessoas que estão aqui, a minha meta era que vocês eu pagasse para vocês ali a inscrição da APND, mas eu não tenho como fazer isso porque eu estou em uma fase conturbada demais. Então vou deixar esse tempo aí de meia hora, nosso intervalo, deixa eu ver que horas são. Aí, cara, 8 horas. Então volto 8h30, tempo de se inscrever. Pessoal que fizer a inscrição na PND, eu vou mandar, vou já aproveitar e mandar o link. Aí, ó, pronto. Já fez a inscrição, deixa eu até tirar uma foto aqui, ó. Vou mandar no grupo. Vou fazer a minha agora. Eu não fiz também, para que assim fique mais tranquilão. Aí o pessoal que fizer a inscrição já manda lá no, no grupo comprovante de inscrição, viu? Tamo junto.